Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos de volta com o tema central, a Sagrada Escritura, e estamos dando continuidade ao estudo das citações bíblicas. Dando continuidade ao nosso primeiro vídeo, este é o segundo, e vamos abordar os sinais das citações bíblicas. No vídeo anterior foi falado sobre a abreviatura dos livros da Sagrada Escritura e como identificar a numeração do capítulo e do versículo. E aqui no nosso slide está descrito a sequência das citações bíblicas. Primeiro, coloca-se a abreviação do ou dos nomes dos livros, ou de um único livro, da Sagrada Escritura. Exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, que é abreviado com as duas letras, J maiúscula e O minúscula. Segundo elemento, depois da abreviatura do nome do livro bíblico, vem o número ou os números dos capítulos ou do capítulo. Terceiro elemento, aparece então os versículos, separado do capítulo por uma vírgula. Então nós vamos ver com calma essas pontuações, dentre elas a vírgula. Está aí o sinal que aparece para nós, o primeiro que nós citamos, bonitinho, vem pulando, a vírgula. E como já foi dito, repetindo a sua função, ela separa o capítulo do versículo. Vejamos então o exemplo. Novamente aqui o Evangelho segundo São João, J-O, primeiro elemento da abreviatura bíblica, da abreviação bíblica, J-O. O nome abreviado do livro. Depois o que aparece? O capítulo. Então sempre depois do nome, este número se refere ao capítulo bíblico. O segundo elemento é a vírgula, a pontuação. Se ela separa capítulo de versículo, o que está antes da vírgula é capítulo. E o que está depois da vírgula é versículo. Então, como que ficaria isso? Lendo Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 12. O próximo elemento que nós vamos ver da citação bíblica é o ponto. Está apresentado aí, então no nosso slide. E qual a sua função? Indica um salto entre os versículos. Lê somente o número que está antes do ponto e o número que está depois do ponto. Vamos colocar o exemplo aqui para poder facilitar, Está aqui abreviado a carta de São João, lembrando que J-O sozinho, Evangelho segundo São João. J-O com o número antes significa as cartas de São João, que são 3. Aqui, no caso, se refere à primeira carta de São João. Sempre depois do nome é o capítulo. Então aqui, capítulo 2. Antes da vírgula, capítulo, e depois da vírgula, versículo. Aí aparece o versículo 15, e aí o sinal, o ponto, depois o versículo 17, mais um ponto, e depois o versículo 25. Então, este elemento, ele diz que deve ser feito um salto entre os versículos. Então, o que vai acontecer? Versículo 15, salta o versículo 16, nós não vamos ler o versículo 16, lê o versículo 17, e aí tem um ponto indicando que há um salto do versículo 17 até o versículo 25, ou seja, nós não vamos ler o 18, o 19, o 20, o 21, o 22 e o 24, ler apenas o 25. E como ficaria isso? Primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 15, 17 e 25. O próximo sinal da citação bíblica é o hífen, ou o traço, um tracinho. A sua função,
ele é o contrário do ponto. Ele indica uma sequência de versículos sem omitir os versículos intermediários. O ponto pula e o hífen não. O hífen não pode pular. Vamos ver o exemplo. Letra I maiúscula, letra S minúscula. Qual a referência dessa abreviatura? O livro do profeta Isaías. Depois do nome aparece o capítulo. No caso aqui, capítulo 43. E aí depois um elemento, um sinal, nós já vimos a vírgula, antes de vírgula, capítulo, e depois de vírgula, versículo. Muito bem. E aí agora aparece este sinal que é o hífen ou o traço. E o próximo versículo que vai aparecer é o 5. Como ler essa citação bíblica? Isaías capítulo 43, versículo 1 até o versículo 5. Não tem pulo. Se tivesse um ponto aqui, nós leríamos apenas o 1 e o 5. O hífen, a sua função é expressar uma continuidade. Então aqui nós precisamos ler o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Como está aqui descrito, né? Profeta Isaías, capítulo 43, versículos de 1 até o versículo 5. Um outro sinal da citação bíblica é o ponto e vírgula. E ele tem duas funções. Nós vamos apresentar aqui a primeira função. Este recurso é usado para separar citações dentro do mesmo livro, ou seja, separar os seus capítulos. Vejamos o exemplo para poder ficar mais fácil. Está aqui, LC, essa abreviatura, que se refere ao Evangelho segundo Lucas. Depois aparece o capítulo, depois a vírgula e depois da vírgula o versículo. Agora aparece o ponto e vírgula. O que acontece depois do ponto e vírgula? Vai dar um salto. Do capítulo 17 vou pular para o capítulo 24. E aí aparece uma outra vírgula novamente e o versículo. Muito bem. Aqui nós temos um salto de um capítulo para o outro. Uma dica é olhar a vírgula. Antes da vírgula, capítulo 17. Antes da vírgula, capítulo. Então, capítulo 24. Então, como que nós vamos ler isso? Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, antes da vírgula, capítulo. Versículo 6, depois da vírgula, versículo. Ponto e vírgula. Há um salto de um capítulo para o outro. E, capítulo 24, versículo 36. Esta é a primeira função deste sinal da citação bíblica. Agora vejamos a segunda função do ponto e vírgula. Novamente apresentado, ponto e vírgula. E a segunda função é que ele também é usado para separar livros, não só capítulos, mas também separar livros. Vejamos o exemplo. Vejamos o exemplo. MT, uma abreviatura do Evangelho segundo Mateus. Depois do nome, o capítulo 5. E aí vem a vírgula. Depois de vírgula, versículo. Antes de vírgula, capítulo. Ponto e vírgula. Já aparece uma outra abreviatura, que é o Evangelho segundo Lucas. Depois do nome, o capítulo. Novamente aí aparece a vírgula. O versículo. O hífen. E mais um versículo 37. Então, como que nós vamos ler essa citação bíblica? Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 4. E aqui dá um salto para um outro livro. E Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 36 e 37. No próximo vídeo, eu vou tratar sobre as letras S e duas letras S
e também nas partes de versículos, representados pela letra A, B, C, e aí vai as partes quantas forem, né? Acompanhe os nossos vídeos, faça sua inscrição no nosso canal de ensino religioso. Que a paz de Jesus Cristo esteja com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.